Olá pessoal, hoje nós vamos tratar um pouquinho da reforma agrária, tá? Como que ela se deu, qual que é o histórico dessa reforma agrária, como que ela evoluiu dentro do país. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse histórico de formação das propriedades rurais em si, né, dentro do nosso país. E a partir daí, a partir dessa formação, como que vem se criando essa ideia de reforma agrária. Além disso, nós vamos então tratar de uma evolução desse termo reforma agrária, evolução dessa ideia de reforma agrária, né? E com aí toda uma construção teórica em cima de uma que a gente pode chamar talvez de nova reforma agrária, né? No sentido de uma nova visão daquilo que já estava previsto constitucionalmente em outras constituições, está previsto também na Constituição de 88, só que com uma análise diferente, com uma visão diferente sobre o assunto. Então, nós vamos ver que eu tinha lá atrás, na própria formação, né, dessas grandes propriedades, uma ideia do que seria essa reforma agrária e de por que, para que ela serviria. Né? Então, eu tenho uma ideia muito fixa lá atrás de um intuito dessa reforma, principalmente de divisão de propriedades e assim por diante, né? E eu tenho uma visão que vem se desenvolvendo muito pela própria Constituição de 88 e muito por uma política nacional agrícola, né? Em confronto, digamos, com essa ideia clássica de reforma agrária, que vem nos dizer que existem outros objetivos que não a divisão das propriedades, que não o trabalho para pequenos e médios produtores, né? Que inclusive ajudaram a formar novas modalidades de produtor rural, podemos dizer assim, modalidades que estão situadas num intermédio entre esses pequenos produtores, produtores familiares e assim por diante, e aqueles grandíssimos produtores, aquelas grandes empresas rurais e assim por diante. O que até em alguns casos pode ser chamado de latifúndio e assim por diante. Então, diante dessa modificação, né, dessa formação, né, dos produtores rurais e também diante de uma mudança de visão dessas pessoas que estão no campo, eu tenho também uma mudança de visão em relação à reforma agrária. A reforma agrária ela tem que ser diferente. A reforma agrária ela tem que se adaptar a essa nova visão do campo, a esse novo formato do campo, né, e das pessoas que estão dentro do campo, para que a gente possa, ao mesmo tempo, estimular essa divisão de renda, de trabalho, de propriedade e também estimular o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto de produção. Então, é nesse sentido que a gente vai ver que todos os termos, como a gente tem hoje, né, eles já estavam na lei desde sempre. Eles já estavam na lei, inclusive, antes da Constituição de 88. O que mudou aqui, para a gente entender, não foi os termos da lei, mas sim a forma como eu interpreto esses termos, né, essas expressões e assim por diante. Então nós vamos entender um pouco mais sobre essa nova visão sobre a reforma agrária. Além disso, a gente vai dar uma pincelada nas questões da prova, né, dúvidas e assim por diante. E também nós vamos responder algumas questões para a gente conseguir abordar melhor alguns assuntos que já foram tratados durante o semestre e também essa própria questão da aula, né, sobre reforma agrária. Os materiais extras já estarão disponíveis e qualquer dúvida eu continuo à disposição. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até semana que vem.